E aí, pessoal, parte 6, Atos 2:42. E perseveraram nas doutrinas dos apóstolos. Nós vamos ler e vamos conversando, tá? Atos 2:42. Perseveravam no sentido de batalhar para isso, de se empenhar para isso, mas não de se empenhar em sacrifício, mas se empenhar no quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão entre eles, no partir do pão, esse, essa, esse isolamento de egoísmo, eles tinham comunhão a partir do pão nas orações, na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Era Cristo, era o que eles viram de Cristo, o que Cristo viveu e a convergência do Antigo Testamento para o Novo, porque a mensagem aqui era primeiro para os judeus. Cada alma tinha temor, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo do judeu, tá? Não era igreja. Partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de povo, de todos. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava cada dia os que haviam sido salvos. Por que essa mensagem de comunhão, de união, de repartir tudo, de vender tudo, repartir tudo, de estarem juntos, essa alegria que eles tinham de estarem juntos, de ter tudo em comum, de estar em casa, refeições com alegria e singeleza de coração. Mas não era isso que o mundo vivia naquela época. Os romanos entraram em Jerusalém em 70 depois de Cristo, destruíram Jerusalém e eles foram dispersos. E eles tinham esse clima em volta de perseguição, de morte. E a maioria já tinha perdido seus bens, suas propriedades, e os que tinham estavam na iminência de perder. Por causa disso que eles ficavam juntos. Eles tinham alegria em estar juntos, apesar de tudo que estava acontecendo lá fora. Deus dava alegria para eles nos jantares, quando eles estavam juntos nas orações, no partir do pão, com os apóstolos. Então, por que eles faziam isso, repartiam tudo, seus bens? Por quê? Imaginem vocês o Talibã invadindo o Brasil. Quem que eles vão perseguir primeiro, além das mulheres? Os cristãos. Os cristãos. E o que vai acontecer com a gente? Fogueira, leão, arena. Isso não é que vai acontecer, tá? Vamos supor isso. E como é que a gente vai viver? A gente vai estar perdendo as propriedades, vai estar perdendo tudo, a gente vai se unir e vai viver junto. Vai viver junto. Na iminência de ser pego, de acabar com o culto, de serem mortos, de perderem as propriedades. Então, eles estavam esperando que Jesus voltasse logo também, era uma mensagem até errônea, mas eles aguardavam isso, que Jesus voltasse. Então, estavam vendendo tudo, vamos viver junto, vamos nos alegrar, entendeu? Vamos orar. E assim as pessoas iam sendo salvas, porque naquele ambiente judaico de morte, de 1 milhão de judeus sendo mortos, de perseguição, de dispersão, eles olhavam para os cristãos judeus, que primeiro era pregado para os judeus cristãos, e pensavam assim, eles estão bem, eles estão bem. Eu quero ser como eles e estar no meio deles. E eu não quero estar no meio deles porque eles buscam um Deus verdadeiro ou porque eles buscam Jesus. Eu quero estar no meio deles porque esse Jesus vivo está no meio deles e o espírito desse Jesus vivo está dentro deles. Então não era porque eles invocavam um Deus, é porque esse Deus estava dentro deles. Então é por causa disso que havia esse clima de perseverança nesse clima. Porque senão o medo dominaria tudo. Porque senão o desespero e a desesperança dominaria tudo.
Então eles tinham isso em comum. E eles viviam assim. Aí eu fico vendo assim, olha, partiam pão de casa em casa, quer dizer, eles tinham que mudar de casa sempre, senão o Império Romano descobriu onde eles estavam. Então eles partiam pão de casa em casa, eles iam de casa em casa juntos. E é interessante que fala assim, tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração. Então não é um ambiente assim santão, sabe? De, de extrema e de excesso de reverência, né? Todo mundo lá quieto, assim, orando, e não pode rir, não pode contar piada, tem que comer certinho, lavar a mão certinho, bonitinho, sentar na cadeira bonitinha, baixar a cabeça, orar. Não, era com alegria e com coração singelo. É muito diferente isso, gente. Vocês imaginam como é que era, por exemplo? Pense bem, eles sentados na praia, eles reunidos na praia orando, porque era de casa em casa, mudava para monte, para praia. Aí João olha para o mar da Galileia e fala assim: você lembra, Pedro? E todo mundo que não viveu com Jesus do lado, né? Os convertidos, né? Você lembra, Pedro, que a gente estava no barco lá no meio e veio Jesus andando, a gente achou que era fantasma, a gente ficou todo mundo com medo, aí todo mundo ria em volta, ele veio andando no mar igual um fantasma, vocês acharam que era fantasma. E você não sabe da maior. Pedro quis andar no mar junto e afundou. Aí Pedro ficaria desconcertado, né? Ô João, para de falar essas coisas. João ainda terminaria, né? Não, Pedro, e aquele dia que você foi possesso por Satanás, Jesus teve que expulsar Satanás de você. Era com alegria, com singeleza de coração. Não era aquele negócio pesado, robotizado. Não era essa comunhão robotizada, de extrema reverência, de extremo temor. O negócio eles tinham que viver muito leves. A batalha, a perseverança deles era ouvir os apóstolos falando de Jesus, era orar junto, era partir o pão, eram as refeições de casa em casa, era verem as pessoas vindo até eles, porque eles não viviam desesperados, e as pessoas e os judeus também não queriam viver desesperados. Então é isso aí. Atos 2, 42 a 47 é maravilhoso, né? Não acho que você vai conseguir fazer isso hoje, que você vai ser acusado de um socialista, vender tudo e repartir com todo mundo. A gente vive o capitalismo, né? Mas se caso a gente viver uma perseguição dessa que eles estavam vivendo, e a iminência da morte, e a iminência de perder tudo, a gente ia viver assim, de casa em casa. Amanhã acho que a gente vai estar morto. Era desse jeito que eles viviam. Mas o que fica pra gente aqui é a alegria entre eles, a amizade entre eles, a comunhão entre eles, o não temor de contar, de se abrir, de se relacionar, de amar. Era isso aí que eles tinham. Amém? Pai do Senhor. Parte 6, vamos para a parte 7.